alarme, correria, queda de luz, feridos, corpo de bombeiros, feridos, defesa civil, mais feridos, uma ambulância, várias ambulâncias, feridos. Ufa, ainda bem que era só uma simulação. No dia 18 de maio, aconteceu na sede da IMA uma operação de simulação de incêndio, que testou os conhecimentos dos brigadistas da empresa e contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros, do SAMU e órgãos de segurança. Confira como foi. A simulação de um acidente tão grave foi necessária para testar os conhecimentos da Brigada de Incêndio da IMA. Tudo foi produzido da maneira mais real possível, com a participação dos órgãos de segurança da cidade, como o Corpo de Bombeiros, SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Defesa Civil e o Trânsito. O dia havia começado como outro qualquer. Os funcionários da IMA se dedicavam aos seus afazeres e todos os setores funcionavam normalmente. No entanto, por volta das 10 horas da manhã, explosões. O alarme de incêndio disparou, como sinal de que alguma coisa havia de errado. Nos corredores, muita fumaça. Conforme treinamento, os funcionários começaram a deixar suas salas e a se dirigir para os pontos de encontro, nos portões da frente e do estacionamento do prédio. A atuação dos brigadistas foi essencial para a organização de todos. A assessora Rafaela Souza, que é brigadista, orientou os funcionários que deixavam o prédio enquanto registrava os acontecimentos. Rafaela, o que você viu assim que disparou o alarme? Você já estava aqui na frente? Sim, eu estava filmando aqui, que a gente está fazendo um vídeo tá precisando, vai fazer uma campanha. E aí disparou, escutei os estouros aqui e já aproveitei para gravar. E qual que é a sua função como brigadista, a parte também da comunicação? Você acabou se dividindo entre essas duas tarefas? Sim, no caso eu deixei filmando, fui pedindo para o pessoal ir para o ponto de encontro. Que é o procedimento que eu tenho que fazer como brigadista. Depois do susto, o técnico de segurança da IMA, Henrique Dias dos Reis, explicou a todos que era apenas uma simulação. Em seguida, a atividade de treinamento dos brigadistas continuou. No Teatro IMA Cultural, algumas pessoas maquiadas se passaram por feridos no acidente fictício ocorrido no prédio. Os brigadistas tiveram que correr para dar conta do atendimento a todos, conforme as instruções que receberam nos cursos. Foi uma correria para localizar os feridos em meio às cadeiras, identificar a gravidade dos ferimentos e prestar o primeiro atendimento. Ainda bem que eu não morri, né, moço? Eu só bati a cabeça aqui, ó. Tá doendo um pouco a minha cabeça, quebrei o braço. Ainda bem que o SAMU chegou e o bombeiro, moço. Ainda bem, senão a gente ia morrer tudo aqui, viu? As ambulâncias do SAMU estavam disponíveis, com médicos e enfermeiros que também participaram da simulação. Vamos falar agora com o coordenador do SAMU, que atuou aqui nessa operação, Dr. José Roberto Hansen. Doutor, como é que o senhor faz a avaliação dessa operação hoje aqui na IMA de simulação de incêndio? Olha, na área da saúde, o SAMU é o órgão que atende as vítimas e faz o controle da regulação médica, encaminhando as vítimas para os seus serviços de saúde, os hospitais e pronto-atendimentos. Nós tínhamos feito um treinamento com os brigadistas e a proposta inicial foi justamente treinar esses brigadistas no resgate das vítimas. E, de acordo com o treinamento, foi muito bom, foi positivo o atendimento dos brigadistas. Eles fizeram o START, que é a avaliação correta, encaminharam na maior parte das vítimas, né? Resgataram nas pranchas, encaminharam ao posto médico avançado e dentro dessa estrutura e dessa proposta foi muito bem e muito positivo. Então, de parabéns. A gente viu que durante os atendimentos eles gritavam algumas cores, amarelo, verde. O que significa isso? Existem cores de prioridades, né? Isso no mundo inteiro é usado universalmente. Então, a prioridade vermelha são pacientes críticos com risco de morte. Então, paciente que tem alteração pulmonar, respiratória, circulatória, neurológica, são os críticos. E esses devem ter um tempo de atendimento mais rápido e devem ser socorridos o mais rápido possível ao hospital. Depois nós temos a cor amarela, que são pacientes que têm algum tipo de fratura, alguma coisa que impossibilita a deambulação, andar, o paciente andar, mas não tem risco de morte. Podem até evoluir com o tempo para uma situação mais grave.
e virarem vermelho, mas a maioria acabam ficando no amarelo e são os menos graves. Depois temos os verdes, que são os pacientes sem risco, são ferimentos leves, escoriações, fraturas em mão, e que acabam podendo sair andando. Todo paciente que sai andando é o verde, e eles são então atendidos de forma mais simples, podem ser encaminhados para pronto atendimentos, para fazer suturas, curativos, e depois são liberados. E tem o preto também, a vítima preta, que é a vítima morta, os óbitos. Nesse caso não tivemos ninguém, mas temos a lona preta também, que são os casos de óbito. Qual foi a estrutura empregada pelo SAMU nessa operação? Toda a situação de atendimento é uma situação grande. Nós viemos com 2 profissionais médicos, 2 UTIs, né? Mais 4 ambulâncias básicas, e uma estrutura com o que a gente chama de veículo especial para desastres, que tem nesse veículo, ele tem possibilidade de atendimento de até 100 vítimas, material dentro para atendimento de até 100 vítimas. E cerca de 2, 4, 6, quase 30, 40 pessoas para atendimento, 30 pessoas na verdade, para atendimento nessa situação. E com possibilidade de acionamento da central de regulação, chamarmos mais ambulâncias e apoios também, como concessionárias, serviços privados, para dar apoio junto com as ambulâncias. Ok, parabéns aí pela essa atuação e por ter ajudado a IMA nessa operação, mesmo que seja de simulação. Muito obrigado e parabéns à IMA também pela proposta, pela iniciativa. Foi um primeiro evento nessa proporção e logo nos próximos certamente teremos cada vez mais sucesso e mais informação para os funcionários. O Corpo de Bombeiros também estava presente e avaliou os procedimentos. Vamos falar agora com o Tenente Dyer, comandante dessa operação de simulação de incêndio aqui na IMA. Comandante, como é que foi essa operação? Qual que é o balanço final desse trabalho? O balanço final foi muito bom. Tá, eu acho que é super válido a iniciativa da IMA em buscar fazer um exercício de abandono de área para treinar o efetivo da brigada de vocês, otimizar os trabalhos da CIPA também e até a própria população, clientes, né, também que estejam dentro da empresa, os funcionários. Para uma situação real, a gente ter como balanço um mínimo de vítimas, né? Então todo exercício, treinamento, ele é super válido para que a gente minimize os acidentes, os riscos, né? Minimizar os riscos de acidentes na edificação. Qual foi o quadro que vocês encontraram? Tá, o quadro apresentado aí do exercício foi uma ocorrência de incêndio no auditório, com uma parte de desabamento da cobertura, né? Que é uma situação até bem comum acontecer depois do incêndio, ter o colapso da cobertura. E aí as equipes chegaram pelo local. A primeira situação foi procurar identificar os locais de vítimas, que isso é um trabalho que o Corpo Bombeiro faz, localização primeiro de vítimas, busca e exploração, né, e salvamento, né. Foi convencionado junto aí com a equipe da CIPA, da IMA e SAMU, que o SAMU faria o acesso às vítimas e o bombeiro ficaria na parte de extinção, localização e extinção de incêndio, e deixado o local em segurança para os acessos das equipes do SAMU para poder fazer a retirada das vítimas. Em relação ao tempo de atendimento, está considerado dentro do padrão e a atuação dos brigadistas da IMA? Sim, a questão de tempo de atendimento, como isso daí é um exercício, não é uma situação real, a gente não pode auferir o tempo-resposta, porque as viaturas elas não se deslocaram em situação de emergência, até por uma questão protocolar nossa, tá, e evitar possíveis acidentes de trânsito numa situação não real. Tá, mas dentro do esperado de acesso, de chegada, de estacionamento, de procedimento padrão do Corpo de Bombeiros e também da atuação da Brigada, eu acho que foi satisfatório, tá, do trabalho de vocês. E a gente até sugeriu que se fosse feita uma reunião para ajuste dos procedimentos de vocês. Mas de uma maneira geral foi muito bom o exercício. A gente pode dizer então que a IMA está preparada para qualquer situação de emergência? Para essa situação de atendimento de vítimas, para a capacidade da brigada pela qual ela foi formada, ela está satisfatória, tá? Só que se demandaria mais exercício, avaliações mais sucintas, mais treinamentos também, para a gente poder avaliar de uma maneira melhor. Qual foi o efetivo empregado nessa operação, viaturas, como é que foi a estrutura destacada para essa operação? O efetivo para essa operação, apesar de ela ser uma situação não real,
né? Se fosse uma situação real, talvez seria emprego mais viaturas, dependendo da situação encontrada, mas para a situação encontrada foi designada uma viatura do comando, com 2 bombeiros, mais uma autobomba com 4. Então foram 6 bombeiros militares disponibilizados para a operação, aí no caso, para combate a incêndio. Tá bom? Ok, muito obrigada pela ajuda, pela participação aí nessa simulação. E esperamos não precisar desse tipo de atendimento. E o Corpo de Bombeiros está à disposição aí para maiores orientações. E é só procurar a gente lá na seção de operações. Depois do clima de angústia, susto e de toda a correria provocada pela simulação, veio o alívio pelo sucesso da operação. Brigadistas, bombeiros, socorristas e demais agentes envolvidos entraram em clima de descontração. Para o técnico de segurança da IMA, que organizou a simulação, ficam algumas lições para garantir que o prédio esteja totalmente em segurança. O Henrique, técnico de segurança aqui da IMA, foi responsável pela organização aí de todo esse processo de simulação de incêndio. Henrique, que avaliação você faz dessa operação? Deu tudo certo? Foi tudo como planejado? Bom, por ser um atendimento de imediato, provisório, né, no local, eu acho que foi válido sim, valeu pelo empenho dos brigadistas, né? Todos atenderam às normas de segurança que aprendem nos treinamentos? Sim, nós treinamos, né, na Centreval, na sexta-feira, dia 13. O pessoal aprende muito lá, né? E foi aplicado aqui nos treinamentos, foi de grande valia, sim. E a gente só aprende com os treinamentos, né? Tem que ser mais frequente, que o pessoal vai se alinhando, todo mundo vai se alinhando. Qual foi a situação simulada exata? Foi um incêndio? Isso, um incêndio aqui no teatro, com vítimas, né? Desmoronamento de paredes, coisas assim. Existe alguma coisa que precisa ser melhorada para as próximas simulações ou até para um evento real de emergência aqui na IMA? Precisamos sim, precisamos alinhar nossos pontos de encontro, estão em local inadequado, segundo o Corpo de Bombeiros. Precisamos de comprar mais 3 macas, nós temos que ter no mínimo 4 macas aqui. E as próximas vítimas ficaram em local inadequado. Se fosse uma situação real, elas estariam numa área quente, como é dito pelos Corpos de Bombeiros. Teria que estar numa rua um pouco mais, bem mais distante de onde eles ficaram. Isso tem que ser melhorado. E há previsão para que todas essas providências sejam adotadas? No próximo simulado, daqui estamos pretendendo fazer a cada semestre, né? Nos próximos será corrigidas essas falhas aí. Qual foi a estrutura envolvida, os órgãos que participaram desse simulado? A Defesa Civil, né, que liberou o prédio depois do simulado, o Corpo de Bombeiro, né, que veio para apagar os incêndios, e o SAMU para socorrer as vítimas, são os 3 órgãos, e o apoio da INDEC, que fecharam a rua lá na rua Padre João Garcia. Aí. Tivemos o apoio de 4 órgãos no município. Parabéns aí pela operação, pelo sucesso dessa operação e que todos os brigadistas estejam sempre preparados para atender aqui os funcionários da IMA. Eu que agradeço aqui, em nome da IMA também, queria agradecer a todos os brigadistas, né, pelo empenho, que todo mundo sabe que é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada com isso, né. E agradecer aqui em nome da IMA, agradecer a todos pelo apoio, pelo empenho que tem dedicado aí, ajudado a área de segurança do trabalho.